Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, concurso 2018. Nós já vamos começar resolvendo questão de prova da Fundatec para esse concurso, quer dizer, de acordo com o perfil desse edital. Lembrando que o edital da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul pediu, entre outras coisas, o Windows 7 Professional, quer dizer, pediu o Windows para estudar. Então vamos nessa aula agora resolver uma questão da Fundatec que caiu agora em 2017 sobre o Windows 7. Acompanha comigo. Esta questão baseia-se nas figuras 1A e 1B. A figura 1A mostra apenas parte da tela de um monitor de um computador com um sistema operacional Windows 7 Professional. A figura 1B exibe intencionalmente parte de uma janela do Windows 7 Professional que passou a ser exibida após executar determinada ação na figura 1A. Para que fosse exibida a caixa de diálogo da figura 1B, bastou antes, na figura 1A, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o local apontado pela seta número. Letra A. 1, chamado computador. B. 2, chamado painel de controle. 3, chamado dispositivos e impressoras. 4, chamado programas padrão. E a letra E indicando 5, chamado ajuda e suporte. E aí vem aí as imagens, e aí nós temos que responder se é a letra A, B, C, D ou E. Bem, pessoal, antes de dar o gabarito dessa questão, vamos fazer o seguinte, acompanha comigo agora passo a passo. Estou mostrando aí para vocês a tela do Windows 7 e nós vamos acessar esses itens citados na questão, todos eles, o item 1, 2, 3, 4 e 5, e depois nós tiramos a conclusão de qual é o gabarito correto, certo? Então acompanha comigo. Quando nós clicamos no botão iniciar do Windows 7, aparece de fato todas as opções que a questão sugeriu, como por exemplo, o item 1 citava clicar na opção computador, que eu vou clicar agora. Quando nós clicamos nessa opção chamada computador, ele exibe esta janela de um programa chamado Windows Explorer, mostrando as unidades de armazenamento que estão disponíveis no computador. Inclusive eu vou ampliar aqui para que vocês possam enxergar. Observe então, quando eu cliquei no item que lá na questão estava apontado pela seta número 1, foi para acessar o Windows Explorer, num item chamado computador, que exibe as unidades de armazenamento de dados que estão disponíveis aqui no meu computador, como por exemplo a unidade C, a unidade D, que são partições do meu disco rígido, como também aqui os dispositivos com armazenamento removível. Tudo isso aconteceu quando eu cliquei lá no item computador do menu iniciar, que na questão estava com o número 1, com a seta apontada pelo número 1. Então vou até ampliar para vocês observarem aqui onde eu cliquei. Então eu entrei lá no botão iniciar, acessando o menu iniciar, eu cliquei nessa opção computador e quando eu cliquei aqui abriu a janela do Windows Explorer mostrando as unidades de armazenamento disponíveis no meu computador. Perfeito. Já a seta da questão que aponta pelo número 2, então a seta apontada pelo número 2 lá na questão, indica painel de controle, que o próprio Windows indica aqui como sendo o local para alterar as configurações. Então vamos fazer isso agora então, passo a passo. Eu vou clicar no botão iniciar, vamos fazer o passo a passo bonitinho ali, ó. Cliquei no botão iniciar, abre o menu iniciar e eu vou clicar na opção chamada painel de controle. Quando nós clicamos na opção painel de controle, aparece esta caixa de diálogo, que vocês estão enxergando aí, eu vou ampliar mais para vocês, que mostra a área do painel de controle com suas diversas configurações, como por exemplo, backup e restauração, a central de ações, a central de facilidade de acesso, porque o painel de controle é o local que nós utilizamos dentro do Windows para alterar as configurações do sistema. E o painel de controle, ele pode ser acessado tanto da forma de ícones grandes, como eu posso exibir o painel de controle também em ícones pequenos e também posso exibir o painel de controle num padrão de categorias, onde ele separa essas diversas configurações do painel de controle em algumas categorias específicas. Mas sempre lembrando que não importa se o painel de controle está sendo exibido em categoria ou ícones grandes ou ícones pequenos, ele é o local adequado para alterar as configurações do sistema, como por exemplo realizar backup, alterar
configurações das contas de usuário, o controle dos pais, que permite controlar como os filhos vão utilizar o computador em relação a limites de tempo, uso de jogos e programas específicos, alterar outras configurações, como o próprio firewall do Windows, que permite proteger o computador contra invasões, configurações de data e hora, a central de facilidade de acesso, que permite alterar configurações para permitir um acesso mais eficiente às pessoas que têm algum tipo de dificuldade visual, auditiva ou motora. Também tenho acesso aqui à central de ações, que é o local no Windows onde vamos visualizar as mensagens do sistema, que podem ser tanto mensagens de segurança como mensagens de manutenção. Então aqui é uma base do entendimento do que é o painel de controle, que aparece quando clicamos lá no botão iniciar e escolhemos o item painel de controle, que lá na prova estava assinalado pela seta número 2. Vamos continuar aqui. A seta número 3 da questão indica a possibilidade de clicar na opção dispositivos e impressoras do menu iniciar. Quando o usuário clica em dispositivos e impressoras, vai aparecer esta caixa de diálogo, que vocês já vão ver carregada aqui, mostrando vários dispositivos que estão conectados ao meu computador e também exibindo as diversas impressoras configuradas. Aqui, o usuário pode, entre outras coisas, definir qual é a impressora padrão, que no meu caso é essa que está aparecendo com uma bolinha verde ali com sinal de visto. Quando o usuário quer alterar qual é a impressora padrão, basta clicar com o botão direito do mouse em uma impressora e escolher definir ela como padrão. A impressora padrão é aquela que vai receber a preferência no processo de impressão. Além disso, essa área chamada dispositivos e impressoras permite o usuário adicionar um novo dispositivo de hardware ao sistema, adicionar uma nova impressora, e quando o usuário clicar nessa opção, o sistema vai rastrear se existem novas impressoras ou dispositivos conectados para que o usuário realize um processo de instalação chamado de instalação do driver daquele dispositivo. Isso tudo no item dispositivos e impressoras. Bem, vamos continuar. A seta apontada pelo número 3, então, era dispositivos e impressoras. A seta apontada pelo número 4 indicava programas padrão. Quando o usuário clica aqui na opção Programas Padrão, ele pode definir qual é o programa padrão para cada tarefa ou atividade do sistema, ou ainda definir o programa padrão para cada tipo de arquivo, para cada extensão ou protocolo. E aí o usuário pode definir qual vai ser o programa padrão para abrir a extensão .docx, qual é o programa padrão para abrir a extensão TXT, qual é o programa padrão para abrir a extensão XLSX. Ele pode definir aqui também qual é o programa padrão para e-mail, qual é o programa padrão para navegação. Tudo isso eu faço nesse item chamado Programas Padrão, que é acessível quando clicamos lá no botão Iniciar, Programas Padrão, que na prova veio indicado como sendo a seta número 4. E a seta número 5 dessa questão apontava aqui para o item chamado Ajuda e Suporte. Quando o usuário clicar nessa opção chamada Ajuda e Suporte, então ele vai mostrar os conteúdos de ajuda do Windows, no qual o usuário pode pesquisar uma palavra-chave para obter ajuda sobre aquele recurso que, porventura, o usuário tem alguma dificuldade. Então, Ajuda e Suporte dá acesso aos conteúdos de ajuda do Windows, tanto a ajuda offline como também a ajuda online, que o usuário pode ativar se assim desejar ter ajuda pela própria internet. Claro que para isso o usuário precisa estar conectado. Bem, pessoal, então acabamos de ver aqui os itens que estavam citados na questão: o computador, que abre as unidades de armazenamento no Windows Explorer, painel de controle, que serve para alterar várias configurações, dispositivos e impressoras, visualizar os dispositivos e as impressoras, inclusive alterando suas configurações, como por exemplo a impressora padrão, programas padrão, que define qual o tipo de arquivo, protocolo, padrão, para abrirem um determinado programa, ou até qual é o programa padrão para cada tarefa ou atividade do sistema, e ajuda e suporte, que permite o usuário ter acesso aos conteúdos de ajuda do Windows. Tudo isso nós vimos aqui dentro do nosso Windows 7, clicando, claro, lá no botão Iniciar. Agora vamos voltar para a questão. Pessoal, essa janelinha então que é mostrada aqui na figura 1B, que mostra backup e restauração, central de ações, central de facilidade de acesso, contas de usuário, controle dos pais, firewall do Windows, configurações de data e hora. Quer dizer, esta janelinha que ele está mostrando na figura 1B, ele acessou clicando
na seta apontada pelo número 1, computador, 2, painel de controle, 3, dispositivos impressoras, 4, programas padrão ou 5, ajuda e suporte. Sem dúvida nenhuma, esses itens pertencem ao painel de controle, então ele clicou na seta apontada pelo número 2, painel de controle, o que deixa como certa nessa questão a letra B de Brasil. B de Brasil, de fato, é o gabarito dessa questão, que caiu agora em 2017, aí, no ano passado, numa prova da Fundatec, que a Fundatec, claro, acabou ministrando. Ok, pessoal, B é a resposta da questão bem interessante aí, falando sobre o Windows, e assim a gente finaliza mais uma aula aqui para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. É isso aí mesmo, aguardo vocês na próxima aula, corrigindo mais e mais questões da Fundatec para o concurso da Polícia Civil Rio Grande do Sul 2018. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos. Pessoal, se gostou, só um detalhe, não esquece de deixar o gostei ali, é importante. E também se inscreve no canal e marca o sininho ali para receber notificações de novas publicações de aulas. Ok? Então era isso, abraço e bons estudos.